Bom, senhores, essa é a primeira live, 69 lives que nós pretendemos fazer até a data do concurso da magistratura de Santa Catarina. Então, aqui qual que é a ideia? Nós não temos a ideia de passar para os senhores aulas. Nós não vamos dar 69 aulas. Por quê? Porque os senhores já têm material à disposição na internet, em livros, bibliotecas, aos montes. Então, o nosso projeto não é mais um curso de reta final, um curso de imersão, mas sim uma interação com os senhores para direcionar os estudos de forma específica, didática, com foco, com estratégia, para que os senhores consigam aproveitar até o final o máximo de foco, de pontuação possível a ser atingida na prova objetiva. Muitos dos senhores talvez já tenham uma bagagem e só precisem agora focar na pontuação que precisam atingir na prova objetiva. Outros não têm bagagem alguma, então vão iniciar a partir dessa reta final, já vão aprender mais ou menos como estudar e depois aperfeiçoar isso para próximos estudos. Mas o objetivo aqui é que nós façamos uma live todos os dias, orientando os senhores, apresentando o material necessário e indicando o caminho, mas o trabalho duro será o dos senhores. Então, para quem está aqui no YouTube, e de novo, eu chamo o pessoal que está aí no Instagram, venham para o YouTube. O YouTube é adolfovaz.direito. Por quê? Porque eu vou compartilhar telas com os senhores. Eu vou compartilhar parte do material com os senhores. Eu vou compartilhar vídeos com os senhores. Isso eu só consigo fazer no YouTube. Eu preciso que os senhores venham ao YouTube para terem a experiência completa dessa imersão, dessa live que nós vamos fazer aqui. Primeira pergunta, como é que está o som? Estão me ouvindo bem, tanto no YouTube quanto no Instagram? Guarda a resposta aí. Bom dia, Laurinha. Bom dia, Paola. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia, Jamile. Repito, se puderem, acompanhem esta live pelo YouTube. Pelo YouTube, nós vamos poder compartilhar imagens e vídeos com os senhores. É uma abordagem mais completa do que aqui no Instagram. Bom, vamos começar. Para nós começarmos, eu quero começar de cara. Eu gosto muito de vídeos motivacionais, de vídeos inspiradores, de vídeos tipo autoajuda. O que eu não gosto é de vídeo de autoajuda, vídeo inspirador, deslocado da parte de trabalho, da parte de dedicação. Você não vive no estudo apenas a partir da motivação. Você não vai para a academia apenas a partir da motivação. A motivação é apenas um clique, apenas um start, apenas a colocação de uma ideia na tua cabeça, para que a partir dali você adote a disciplina como o método que vai levar você ao teu resultado. Mas ajuda. Então, quem está no YouTube aqui agora, eu vou compartilhar um vídeo motivacional que vai transmitir a mensagem necessária para hoje. Vou compartilhar aqui com os senhores. Inside, baby. Side to side. Move your head. Watch him now. Watch him. Right. Remember, he's got two hands, right? Damn, man, what the hell are you doing? This guy will knock you on your ass. Come on, Rock. It's not a game. Quem está no Instagram, You want to live in the hospital for 5 weeks this time? You thought I was tough? This jump will kill you. All right. Come on. Get your head on your shoulders, man. Think about the fight. Think about the fight. Clubber Lang's in here. He's trying to hurt you, Rock. He's trying to hurt you. Okay, here he comes. Jab. He's jabbing. He's jabbing. He's trying to hurt you. You gotta fight him. You gotta move. He's up against the meeting. He's up against the rope. Here's the corner. He's hooking. Damn, Rock, come on. What's the matter with you? Tomorrow.
tomorrow. Let's do it tomorrow. There is no tomorrow. There is no tomorrow. There is no tomorrow. Bom, essa era a mensagem que eu queria compartilhar. Não existe amanhã. Não existe amanhã. A gente começa os estudos hoje. Amanhã é outro dia. Depois de amanhã é outro dia. Então, não tem por que deixar para depois. Nós temos 69 dias até o dia da prova. E nós temos que nos dedicar com afinco até lá, sem parar, até a véspera da prova e mesmo no dia da prova, antes de entrar, o senhor vai dar uma lida em mais alguma coisa para não esquecer, para responder e pontuar o máximo possível. Vamos analisar o edital. Essa primeira aula vai ser um pouco mais demorada que as demais, porque nós temos que passar aqui pelo edital. Vamos lá. Vou compartilhar mais uma tela com os senhores aqui. Então, aqui nós temos o resumo do edital. Me digam aqui se estão vendo bem as informações que tem nesse resumo do edital. Ó, tem uma pergunta ali. A banca é mais legalista? Bom, eu não sei o que exatamente, Laurinha, você está querendo dizer com legalista. Se você está querendo dizer que a banca é mais voltada à letra da lei seca. Eu já digo que não, porque a primeira fase, quem vai fazer é a Fundação Getúlio Vargas. E a Fundação Getúlio Vargas faz perguntas complexas, envolvendo 2 ou 3 temas por pergunta. Nós vamos abordar isso no decorrer dos estudos. Então, por exemplo, lá na prova de controle de constitucionalidade, vai ter uma pergunta sobre controle de constitucionalidade. Só que nessa pergunta vai estar embutido, por exemplo, organização do Estado e repartição de competências, e vai estar embutida, sei lá, às vezes, regime jurídico de servidores públicos, competência para legislar e competência para atuar em determinado assunto, tudo na mesma pergunta de controle de constitucionalidade. Então, não é uma prova em que você vai resolver tão somente com a lei seca. Resolve com a lei seca se você ler a Constituição inteira e souber todos os artigos, né? Nós vamos ter uma estratégia para tentar encurtar esse caminho. Nós vamos treinar com questões e vamos estudar um tema a cada dia, para quando os senhores cheguem diante de uma pergunta complexa, saibam respondê-la, identificando que ali vai ter 2 ou 3 temas. Não é uma prova de lei seca puramente, em que vai ter um artigo e o senhor vai saber apenas decorar aquele artigo. O som melhorou aí? A Laurinha falou que o som está falhando um pouco. Bom, eu interrompi aqui agora a transmissão. Eu acho que quando eu estou transmitindo, a tela, talvez tenha um pouco da falha do som, porque acaba por transmitir a tela que está no som também, e aí repete. Eu vou ver se eu consigo transmitir a tela sem transmitir o áudio. Aí eu acredito que vai melhorar. Então tá aí. Então agora eu estou transmitindo a tela sem transmitir o som. Eu acho que isso vai fazer com que melhore. Laís, eu vi que você entrou aqui no Instagram. Pode acompanhar a live por aqui sem problema, mas eu recomendo que acompanhe pelo YouTube, porque lá no YouTube nós estamos compartilhando telas, compartilhando vídeos, compartilhando documentos, e eu não consigo fazer isso pelo Instagram. Então, lá pelo YouTube, adolfovaz.direito, você vai aproveitar muito mais a live. Vamos lá. Resumo do edital. Nós temos 20 vagas para preenchimento imediato, além da formação de um cadastro de reserva. Dessas vagas, 14 são para ampla concorrência. Uma é para candidatos com deficiência física e 4 para candidatos negros e uma para candidatos indígenas. Sempre que vocês perderem alguma coisa no meu áudio
ou não estiverem enxergando alguma coisa na tela que eu estou compartilhando, me avisem aqui pelo chat para a gente corrigir o mais rápido possível. Então, de novo, 20 vagas. Ampla concorrência, 14 vagas. Data da prova, 13 de outubro. Subsídio inicial, R$ 32.356. Prazo da validade após a aprovação do concurso dos senhores. 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos. Inscrição preliminar vai de 15 de julho de 2024 a 13 de agosto de 2024. Ou seja, as inscrições já estão em andamento há um bom tempo e os senhores ainda têm um pouco de tempo para fazerem essa inscrição. Hoje é 5 de agosto, a inscrição vai até o dia 13. Então, não percam o prazo para a inscrição. Valor da taxa de inscrição, R$ 323. O link para a taxa de inscrição está neste resumo do edital, que nós vamos disponibilizá-los aos senhores, mas se os senhores já quiserem saber, é conhecimento.fgv de Fundação Getúlio Vargas.br/concursos/TJSC Juiz 24. Este é o link, mas, como eu disse, nós vamos disponibilizá-lo tanto na descrição aqui da live, quanto nesse documento que vai ser encaminhado aos senhores. Após as 16 horas do dia 13 de agosto de 2024, não será mais possível acessar o formulário de requerimento da inscrição. Documentos que os senhores precisam encaminhar para essa inscrição ter validade. De novo, vou fazer mais um aviso aqui. Emerson, vi que você acabou de entrar aqui na live do Instagram. Recomendo que o senhor venha para a live do YouTube, porque lá nós estamos divulgando documentos, compartilhando tela, compartilhando documentos que só lá na live do YouTube a gente consegue. Se conseguir vir para a live do YouTube, será melhor para o senhor. No YouTube é adolfovaz.direito. Só procurar nosso canal lá. Bom, precisamos de um documento de identificação que comprove a nacionalidade brasileira com fotografia e assinatura. Ou seja, carteira de identidade, carteira de habilitação, algum tipo de carteira profissional que tenha a fotografia e comprove a nacionalidade brasileira nata ou até a nacionalidade brasileira naturalizada. Segundo documento, e aqui o bicho pega, aqui eu não sei se todo mundo vai ter, que é o certificado de habilitação no Exame Nacional de Magistratura emitido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, o ENFAM. Ou seja, em 2023, foi instituído um Exame Nacional de Magistratura. É um exame que é um pré-requisito para participar dos concursos de magistratura pelos tribunais no Brasil afora. Tribunais de Justiça, tribunais regionais federais e tribunais do trabalho. É uma etapa anterior que precisa ser cumprida. Os senhores precisam passar no concurso nacional da magistratura primeiro, para depois se inscrever nos concursos para os tribunais pelo Brasil afora. Então, nós estamos falando aqui do concurso do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Quem que vai poder participar desta prova do concurso da magistratura de Santa Catarina? Quem já estiver aprovado no concurso nacional da magistratura feita pela Escola Nacional da Magistratura. Esse concurso foi criado no Conselho Nacional de Justiça
quando ele estava sob a presidência do ministro Luiz Barroso. Eu até coloquei em vermelho aqui, ó, criado pelo Barroso, que adora legislar por onde ele passa. Está legislando lá no STF e legislou de novo no Conselho Nacional de Justiça. É discutível se o Conselho Nacional de Justiça poderia instituir esse concurso nacional como um requisito para ser juiz, sem que isso tenha sido feito por lei. Nós temos a Lei Orgânica da Magistratura, a Lei Orgânica Nacional, que já regulamenta os requisitos para você acessar a carreira de juiz, a carreira da magistratura, e nós já temos também os requisitos previstos na Constituição Federal. Poderia o Conselho Nacional de Justiça estabelecer mais um requisito? É discutível, mas, por enquanto, temos que jogar o jogo com as regras como elas estão valendo. E hoje está valendo o Concurso Nacional da Magistratura. Então, infelizmente, eu tenho que dizer aos senhores que, para participar do Concurso Nacional da Magistratura, somente aqueles que já foram aprovados no concurso nacional, que já teve no começo do ano, e que está com as inscrições abertas agora para uma segunda prova esse ano. A Escola Nacional da Magistratura está com as inscrições abertas para aqueles que desejam a carreira da magistratura façam essa prova, sejam aprovados, e aí essa prova vai ter validade por 2 anos, prorrogada por mais 2 anos. Então, em tese, uma vez que os senhores passem no Concurso Nacional da Magistratura, os senhores terão 4 anos para prestar concursos em tribunais de justiça tribunais pelo Brasil. Tribunais de Justiça, tribunais federais, tribunais do trabalho. Vou falar um pouquinho aqui rapidamente como é que funciona esse concurso nacional da magistratura. Vocês têm que ter um acerto de 70% das questões. Então, a prova vai valer lá, digamos, 10, vocês têm que acertar 7. Para negros, esse percentual baixa para 50. Então, para afrodescendentes, a nota de corte é 50. Para a classificação geral, a nota de corte é 70. Mas tem que estar aprovado no concurso nacional para poder participar da magistratura de Santa Catarina. Bom, feita a inscrição, enviada a documentação, que é o documento de identidade e o certificado de habilitação do INFAM, certificado que os senhores foram aprovados na magistratura, no concurso nacional da magistratura, os senhores estarão aptos a participar do concurso da magistratura de Santa Catarina. Bom, vou falar rapidamente aqui sobre as possibilidades de isenção de pagamento da taxa de inscrição. Não vou falar de todas as possibilidades de isenção, mas aquelas mais comuns. Então, são isentos da taxa de inscrição os candidatos doadores de sangue, de medula ou leite humano. Também são isentos da taxa de inscrição os candidatos cuja renda mensal não ultrapasse 2 salários mínimos. E também são isentos da taxa de inscrição os candidatos convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral, quando trabalharem ali nas atividades da Justiça Eleitoral, e os candidatos que atuaram no Tribunal do Júri, nos termos da Lei Estadual lá de Santa Catarina, 17998/2020. Bom, quais são os requisitos para que os senhores possam ingressar na carreira de juiz substituto? Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou ter a naturalidade portuguesa. Ter menos de 65 anos na data da posse, ou seja, menos de 65 anos de idade, não na data da inscrição, na data da posse.
ter concluído o curso de bacharel em Direito, haver exercido atividade jurídica por pelo menos 3 anos, a contar da obtenção do grau de bacharel em Direito, estar quite com o serviço militar obrigatório, se for do sexo masculino, estar quite com as obrigações eleitorais, estar no gozo dos direitos civis e políticos, possuir idoneidade moral e não registrar antecedentes criminais. Isso é feito numa investigação posterior pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Gozar de sanidade física e mental comprovada em exame de saúde. Também isso é feito num momento posterior, após os senhores avançarem aí nas fases do concurso da magistratura, ter sido aprovado em todas as etapas do concurso, e inclusive nessa etapa prévia do Exame Nacional da Magistratura. Conhecer e estar de acordo com todas as exigências descritas no edital. Nós temos a comissão do concurso, não vou falar sobre ela agora, vamos deixar ela para um momento futuro, até porque quem vai organizar a prova objetiva nesse primeiro momento é a Fundação Getúlio Vargas. Então, a comissão do concurso vai ter pouca influência nesse momento. Local da prova. A prova será realizada em Florianópolis. No entanto, a organização do concurso se reserva ao direito de deslocar os candidatos para cidades vizinhas, caso a quantidade de candidatos seja tamanha que não caiba nas salas disponíveis em Florianópolis. Vamos ao que nos interessa, que é a prova objetiva. Como é que será feita a prova objetiva? Primeira etapa, prova objetiva feita pela Fundação Getúlio Vargas. Será composta por 100 questões de múltipla escolha, numeradas sequencialmente com 5 alternativas. Então, nós teremos a questão e teremos as alternativas A, B, C, D e E. E uma delas será considerada a alternativa correta. Os senhores terão que escolher uma alternativa destas 5 questões disponíveis na prova. Já sempre lembrando que muitas vezes vai ter aquela palavra exceto no enunciado da questão, que acaba por inverter a escolha. Quando tem a palavra exceto, vocês têm 4 alternativas corretas e uma incorreta, e vocês têm que escolher aquela uma incorreta. Então, os senhores têm que prestar atenção nisso, nós vamos reforçar isso durante os nossos estudos. Como é que está dividida essa prova da magistratura de Santa Catarina? Em 3 blocos. Primeiro bloco, bloco de direito civil, processual civil, direito do consumidor, direito da criança e do adolescente, composta de 40 questões. Então, 40 questões envolverão direito civil, processo civil, consumidor e criança e adolescente. Bloco 2, direito penal, processo penal, direito constitucional e direito eleitoral. Bloco 3, direito empresarial, direito tributário e financeiro, direito ambiental, direito administrativo, noções gerais de direito e formação humanística e direitos humanos. Então, temos 40 questões no bloco 1, 30 questões no bloco 2 e 30 questões no bloco 3, totalizando aí 100 questões nessa prova da magistratura. A nota máxima da prova é 10. De novo eu falo, os caras gostam de complicar. Podiam fazer nota máxima 100 e cada pergunta valer 1 ponto. Mas não, eles fazem nota máxima 10 e cada pergunta vale 0,1. Então, acertou uma questão, 0,1. Acertou
2 questões, 0,2. Acertou 3 questões, pontuação 0,3 e assim por diante. Acertando as 100 questões, os senhores chegam a 10 pontos. Então, não tem peso por questão. Todas as questões possuem o mesmo valor, 0,1. Nós temos um certo peso por bloco. Então, a nota de corte é a seguinte. No bloco 1, que nós temos 40 questões, os senhores têm que atingir a nota 12. Ou seja, precisam acertar no mínimo 12 questões das 40 questões disponíveis no bloco 1. Nos blocos 2 e 3, os senhores têm que acertar 9 questões. Precisam acertar a pontuação de 0,9, ou seja, 9 questões. Então, precisam acertar 12 questões no bloco 1, precisam acertar 9 questões no bloco 2 e precisam acertar, no mínimo, 9 questões no bloco 3. Só que somando essa pontuação, vocês vão chegar à nota de 3. E a nota de 3 não classifica. Os senhores precisam tirar 6. A nota 6, que é a nota mínima classificatória. Então, a primeira nota de corte é a nota 6. Os senhores têm que tirar 6 pontos. Acertar 60 questões das 100 questões propostas, sendo que dessas 60 questões, no mínimo 12 no bloco 1, 9 no bloco 2 e 9 no bloco 3. Entenderam isso? Entenderam essa dinâmica? Se não entenderam, escrevam aqui no chat que eu explico novamente. Depois disso, nós temos mais uma nota de corte, que é a nota de corte por número de candidatos. Se nós tivermos até 1.500 candidatos, serão classificados os 200 primeiros. Então, digamos que os 200 primeiros candidatos tirem de 8 para cima. Os senhores só vão ser classificados se tirarem de 8 para cima. E o último candidato, passam todos que tiverem empatados na nota final. Se nós tivermos de 1.500 até 10.000 candidatos, se classificam os 300 primeiros. E se nós tivermos mais de 10.000 inscritos, mais de 10.000 candidatos, se classificam os primeiros 600. Entenderam? Então, nós temos uma primeira nota de corte, que é a nota de corte por bloco, 12 questões no primeiro bloco, 9 questões no segundo bloco, 9 questões no terceiro bloco. Nós temos uma segunda nota de corte, que é 60 pontos no geral. E nós temos uma terceira nota de corte, que é ficar entre os 200 primeiros, se nós tivermos 1.500 inscritos, que é ficar entre os 300 primeiros, se nós tivermos mais que 1.500 inscritos até 10.000, e que é ficar entre os 600 primeiros, se nós tivermos mais que 10.000 inscritos. Compreenderam? Bom, dito isso, eu quero que os senhores não se preocupem com essa concorrência, que os senhores se preocupem com os senhores. Vamos mirar uma nota. Nós queremos acertar 85% da prova. Essa é a nossa meta. Acertar 85%. Acertando 85%, os senhores passam na maioria dos concursos que existem disponíveis pelo Brasil. Então, nosso objetivo aqui é acertar acima de 8%, acima de 80%. Tenho certeza que se os senhores cumprirem essa meta, os senhores estarão entre os classificados. Não é fácil, é difícil, mas é a meta que nós vamos buscar. É a meta que nós vamos lutar para atingir. Realização das provas. O que os senhores precisam saber de essencial
para realizarem as provas. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de 1h30 antes do horário fixado para o início. Então, pelo amor de Deus, nós não vamos nos dedicar 69 dias, todos os dias, a partir de hoje, para os senhores perderem o horário da prova no dia. Se programem com antecedência, saiam com o máximo de antecedência possível e, se tiverem que esperar no local, esperem no local, revisando o conteúdo que os senhores vão ter para revisar. E os senhores vão ter um conteúdo para revisar, porque anotar os estudos, montar em um caderno de estudos ou um documento no computador, vai ser etapa obrigatória do nosso método de estudos. Eu vou bater muito nessa tecla e os senhores têm que seguir esse método. Há quem diga que a escrita manuscrita é ainda melhor do que a escrita no computador. Há vários professores renomados que batem nessa tecla de que escrever é melhor do que digitar. Mas eu deixo isso livre aos senhores. Vou dar o meu exemplo. A minha escrita, ela é péssima, desde sempre. Eu não sou nada caprichoso para escrever. Então, eu sempre estudei fazendo os meus resumos pelo computador e funcionou para mim. Então, escolham o que é melhor para os senhores. Ou escreverem no papel, comprem um caderno de 10 matérias lá e comecem a fazer as suas anotações, ou produzam no computador as suas anotações. O que é obrigatório? Obrigatório é fazer anotações e eu vou ensinar aos senhores como fazer isso já a partir de hoje. Bom, dito isso, estejam no local da prova 1h30 antes do início da mesma. Mais uma regrinha aqui, e a última do edital, que eu achei por bem lembrar aos senhores, de que os senhores precisarão ficar na sala de provas por pelo menos 3 horas. Se os senhores saírem antes de 3 horas, a prova dos senhores não será corrigida. E o caderno de provas só vai ser entregue aos senhores nos últimos 30 minutos. Então, se os senhores quiserem trazer o caderno de provas para conferir depois o gabarito, somente nos últimos 30 minutos de prova. Acredito que do edital era isso que nós tínhamos para falarmos. Se os senhores tiverem dúvidas, escrevam aqui no Instagram, escrevam aqui no chat do YouTube que nós esclarecemos. Bom, dito isso, vamos ao nosso método. Os senhores vão receber diariamente, em todas as lives, um material para estudar. Esse material, como eu disse, ele não é uma doutrina. Não serão 20, 30, 40 páginas de estudo. Isso os senhores terão que procurar nos livros que os senhores tiverem à disposição. Ou os senhores têm que comprar esses livros, ou os senhores têm que ir até a biblioteca das faculdades que os senhores têm acesso e pegar esses livros, ou vão emprestar de alguém, ou vão procurar em bibliotecas virtuais, ou vão procurar PDFs no YouTube, mas os senhores vão ter que ter algum material para estudar. Eu não tenho como fornecer esse material inteiro aos senhores. Eu vou ensinar como os senhores devem utilizar esse material. Então, agora, eu vou compartilhar com os senhores o material que nós vamos entregar aos senhores e dizer como os senhores têm que estudar. Como eu disse, essa é a primeira live, então eu vou ser bem detalhista nela, eu vou explicar exatamente como os senhores estudarão. Os senhores verão que o primeiro dia vai ser mais fácil, vai ter menos conteúdo. No segundo dia, já vai ter um pouquinho mais de conteúdo. No terceiro dia, já vai ter um pouquinho mais.
E lá no final, os senhores vão ter bastante coisa para estudar. Não para estudar novamente, mas para revisar, porque vai funcionar assim. Os senhores vão estudar hoje. Amanhã, os senhores terão outro material para estudar. Mas antes de estudar, os senhores vão revisar pelas anotações que os senhores fizeram o estudo do dia anterior. Essa revisão vai, no começo, demorar mais. Quem sabe meia hora, 40 minutos, 1 hora. Só que no terceiro dia, ela já vai durar menos. Ela já vai durar meia hora, 20 minutos. No quarto dia, essa revisão já vai durar 15 a 10 minutos. Porque os senhores já vão estar lendo pela terceira, pela quarta, pela quinta vez. Então, a revisão vai ficar cada vez mais rápida. E isso vai ficar cada vez mais gravado na memória dos senhores. Mas os senhores têm que fazer essa revisão para chegar no dia da prova com tudo fresco na memória, para quando a questão cair diante dos senhores, os senhores vão olhar e vão saber, eu sei responder. Esse é o meu objetivo. Eu quero que os senhores saibam responder o máximo de perguntas possíveis no dia da prova objetiva. Então, vou compartilhar aqui o material com os senhores. Então, o primeiro material que eu vou entregar aos senhores aqui é o material de controle de constitucionalidade. E eu escrevi de forma mastigada mesmo, porque essa é a nossa ideia. E eu repeti algumas palavras mesmo, propositalmente, devido à importância que isso tem nos estudos dos senhores. Então, esse primeiro material, que é o primeiro material que eu vou entregar aos senhores, eu vou ler com os senhores palavra por palavra. Essa primeira live, ela é chata, ela é mais demorada, porque é o início do nosso método. E amanhã nós teremos outra live e aí nós já vamos passar um pouco mais rápido por algumas questões aqui. Deixa eu avisar os senhores já sobre isso, porque amanhã eu sou promotor de justiça. Eu ainda estou atuando, eu trabalho como promotor de justiça. Amanhã eu tenho um júri que começa às 9h30 da manhã. Então, a live de amanhã, na verdade, vai ser um vídeo gravado. Eu vou gravar hoje à noite o vídeo da live de amanhã. Mas quarta-feira vai ser ao vivo de novo, quinta-feira ao vivo de novo, sexta-feira ao vivo de novo, sábado ao vivo de novo, domingo ao vivo de novo e assim por diante. Nós teremos lives gravadas apenas nos dias que eu tiver júri para fazer, porque os júris na minha comarca começam às 9h30 da manhã. Se vocês estão nos acompanhando até agora, faço aquele pedido. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo e compartilhem. A Maria Luísa acabou de perguntar aqui se o material será disponibilizado pelo Instagram. Nós estamos com a seguinte ideia. Nós criamos um grupo no WhatsApp. Neste grupo, eu vou adicionar todo mundo que deseje fazer parte deste time vencedor. Lá nós podemos tirar várias dúvidas dos senhores, a qualquer horário do dia, os senhores podem mandar dúvidas que nós vamos tirar. E a nossa ideia é divulgar os materiais lá nesse grupo do Instagram. O que eu vou pedir? Eu só vou pedir uma coisa para os senhores, em compensação a esse trabalho todo que nós estamos fazendo. Eu vou pedir para que todo mundo que deseje receber o material se inscreva obrigatoriamente no nosso canal e curta o vídeo das lives, de todas as lives. Então, para quem quiser receber o material de hoje, se inscreva no canal e curta a live de hoje. E aí a gente vai colocar o material disponível lá no grupo do Instagram. O link do grupo do Instagram já está disponível na descrição do vídeo aqui dessa live. Mas quem não conseguir achar por algum motivo, pode perguntar no direct do Instagram, pode mandar mensagens ali na comunidade do YouTube, que a gente vai mostrar para os senhores o link para participar desse grupo do Instagram. Ali nós podemos tirar dúvidas e auxiliá-los nos estudos
diariamente, mesmo quando nós não estejamos conversando nestas lives. Então, repetindo, a live de amanhã será gravada, porque eu tenho um júri para fazer, e os materiais serão divulgados no grupo do Instagram. Mas eu peço que, para quem queira receber o material, faça pelo menos esse favor para nós. Se inscreva no canal e curta o vídeo. 5 segundos. É só o que eu peço. Então, vamos lá. Controle de constitucionalidade. Passo a passo, mastigado. Não pule etapas. Siga o método. Então, número 1. Leia... Aqui está errado. Leita. Já vamos corrigir isso aqui. Todas as instruções com calma e obedeça o método. Sim, Maria. As lives serão sempre às 10 da manhã, mas elas vão ficar salvas no canal. Então, se por algum motivo alguém perder a live às 10 da manhã, poderá assistir às 11, poderá assistir ao meio-dia, poderá assistir à noite. Todas as lives ficarão salvas numa playlist na ordem em que elas aconteceram. Vai estar tudo mastigado para os senhores. Ninguém vai perder material. Mesmo quem entre daqui um dia, daqui 2, daqui 3, as lives vão estar salvas lá no YouTube, numa playlist. Então, ninguém vai perder. Ao vivo, às 10 da manhã. Mas elas estarão no YouTube para quem quiser acessar. Então, lá. Número 1, leia todas as instruções com calma e, por favor, obedeçam o método. Dediquem de 3 a 4 horas diárias no mínimo. Senhores, nós estamos a 2 meses da prova. Nós estamos numa operação de guerra. Nós temos que adquirir o máximo de conhecimento possível até lá. Revisitar os estudos daquilo que nós já temos estudado e aprender coisas novas daquilo que nós não tenhamos estudado. Preciso avisar os senhores, as perguntas da Fundação Getúlio Vargas são complexas. A prova provavelmente será difícil. Então, tenham pelo menos 3 a 4 horas de estudos diários por dia, a partir de hoje até o dia 12 de outubro. Estamos na reta final. Faltam 2 meses para a prova. Não é tempo de descansar. Converse com a família, explique que precisa desse tempo para dedicação total. Se tiver mais tempo, de 5 a 6 horas, ótimo. Não mais do que isso. Também não precisa muito mais, porque senão os senhores se desgastarão demais e o que for a partir das 5 horas vai acabar sobrepondo o que estudaram no começo e vai virar uma confusão. O que eu considero ideal? 5 horas de estudo com intervalos de 10 minutos a cada 50 minutos. Então, os senhores teriam 4 períodos de 50 minutos com intervalos de 10 minutos. Nesses 10 minutos, vão tomar uma água, vão comer uma fruta, vão ao banheiro, dão uma relaxada, dão uma respirada, se quiserem, dão uma caminhada na quadra para oxigenar o cérebro, porém, passaram esses 10 minutos, voltem para os estudos e mais 50 minutos de estudo. Item 3. O que nós estamos estudando no primeiro dia nesse material que nós vamos disponibilizar no grupo do Instagram? Controle de constitucionalidade. Quem já viu o meu vídeo sobre como estudar, eu já expliquei isso lá e vou explicar isso aqui rapidamente. Não adianta os senhores abrirem o livro e começarem a ler. Ali, uma página atrás da outra. O cérebro dos senhores precisa de um preparo mental. Os senhores precisam se preparar para o estudo. Não é brincadeira o que eu vou falar agora. Isso aqui é neurociência. Os senhores vão falar em voz alta. Os senhores vão pegar o livro. Deixa eu pegar aqui o livro de constitucional. Só um minuto. Estou conectado aqui no microfone. Só um minuto. Então, nós estamos aqui na parte em que eu disse que os senhores têm que falar para o cérebro dos senhores. Hoje eu vou estudar controle de constitucionalidade. Hoje eu vou aprender controle de constitucionalidade. É nisso que eu vou me concentrar.
Para que serve isso? Isso é importantíssimo para que os senhores limpem o cérebro de vocês, para que deixem os problemas de lado, para que nesse momento deixem a família, a namorada, o namorado, o marido, a mulher, pouco de lado, e só pensem em uma coisa: controle de constitucionalidade. É isso que os senhores precisam aprender. Então, como eu disse, os senhores vão abrir o livro de constitucional, vão procurar no índice, vão ver a página em que começa o estudo do controle de constitucionalidade, vão ver a página em que termina, já sabem a missão que os senhores têm para completar e vão se dedicar nela a partir de agora. Então, os senhores vão lá, vamos lá para a página 503, controle de constitucionalidade. Esse livro, como eu disse aqui, ele é um livro mais denso. Então, ele é um livro que tem conceito, que tem antecedentes históricos, que tem controle de constitucionalidade na Constituição de 1824, na Constituição de 1891, na Constituição de 1934. Talvez, se os senhores entrarem num livro que tem essas mesmas previsões, seja possível até dar uma pulada nisso e ir direto pro controle de constitucionalidade da nossa Constituição atual. Mas aí fica a critério dos senhores de lerem desde o começo. Se os senhores tiverem tempo, eu recomendo que leiam, porque isso vai trazer cultura jurídica que os senhores vão aproveitar mais cedo ou mais tarde na carreira dos senhores. Em todos os nossos materiais, eu sempre vou colocar um videozinho aqui do YouTube motivacional, que é para dar uma descontraída. Os senhores já focaram onde tem que estudar, assistem o vídeo aqui motivacional para pegar aquela gana para entrarem e não saírem mais dos estudos. Segundo passo, abra o capítulo no seu livro sobre o controle de constitucionalidade, na verdade que é o primeiro passo, né? Abra o capítulo no seu livro sobre o controle de constitucionalidade, procure no índice controle de constitucionalidade e leia o capítulo inteiro. Obrigatoriamente, prestem atenção, por favor, obrigatoriamente fazendo anotações das coisas que lhe chamarem a atenção. Essas anotações vão servir para os senhores estudarem elas de novo até a data da prova, até o final. É por ela que os senhores vão revisar. E sempre que os senhores descobrirem algo novo, os senhores vão lá nas suas anotações e vão escrever esse algo novo que os senhores descobriram. Como é que os senhores vão descobrir algo novo? Por meio da resolução de questões. Por vezes, os senhores vão se deparar com questões que não estão naquele estudo que os senhores fizeram. Então, os senhores vão ter que retomar o estudo, procurar no Google, procurar no YouTube, procurar no livro, procurar na lei seca, descobrirem a resposta e colocarem, anotarem nas suas anotações, porque algo importante é algo que já caiu em prova. Então, vamos lá. Fiz questão de escrever no material aqui da maneira como que eu quero que os senhores escrevam nas suas anotações, seja no caderno ou seja no computador, de acordo com as suas preferências. Então, lá, façam as suas anotações com capricho. Se tiver letra bonita, se escrever bem, use um caderno, use canetas com cores diferentes. Opa, peraí que eu esqueci de compartilhar aqui o vídeo. Vamos lá, vou compartilhar. Então, de novo, aqui o primeiro passo eu já li. Primeiro passo, abra o capítulo do livro sobre constitucionalidade, leia o capítulo inteiro e, obrigatoriamente, façam anotações. Aí, como que os senhores têm que fazer essas anotações? Tá aqui, ó. E isso vai estar em todos os materiais que nós entregarmos aos senhores. Façam as suas anotações com capricho. Se tiver letra bonita, se escrever bem, use um caderno. Use canetas com cores diferentes, marca-textos,
Tudo isso, ao escrever, vai ajudar o seu cérebro a se concentrar no que está estudando e melhorar a fixação. Caso use o computador, utilize da mesma forma. Utilize negritos, sublinhados, marcações de texto, bordas, cores. Faça as anotações com capricho, usando caixa alta quando forem informações competentes. Os senhores vão demorar mais para fazerem as anotações, porém, quando forem fazer as revisões, vão ter aquela coisa bonita para os senhores olharem. As revisões se tornarão mais rápidas. Então, demoram um pouquinho mais para as anotações, mas quando forem revisar, vão revisar mais rápido. As coisas importantes vão estar destacadas, vão estar grifadas, vão estar em caixa alta, vão estar com marcação de texto, e os senhores vão revisar cada vez mais rápido. Então, sempre antes de iniciar um estudo novo, os senhores vão revisar aquelas anotações que fizeram no dia anterior. E assim por diante, todos os dias. Terceiro, ao terminar de ler a doutrina e fazer as suas anotações conforme acima, do jeito que eu escrevi acima, sigam o método, os senhores vão ler atentamente os artigos da lei seca que separamos para vocês abaixo. E, novamente, complementem suas anotações algo que julgue importante e que não tenham visto no livro. Rosângela, um prazer tê-la aqui no Instagram. Muito obrigado por comparecer. Deixa eu dar até um acenar aqui para você. Se você quiser seguir pelo YouTube, no YouTube tem mais coisa. A gente consegue compartilhar lá imagens e vídeos e os senhores. E aí você pode ver como é que está funcionando o nosso estudo. Então está aqui. Sobre controle de constitucionalidade, a gente começou no artigo 101, que é o artigo que trata do Supremo Tribunal Federal. Então nós vamos ter aqui o artigo 101, nós vamos ter uma página, 2 páginas e mais um pedacinho de uma página de lei seca. Os senhores estão vendo que não é muita coisa. Então, os senhores já leram a doutrina, que tem mais coisa, e agora os senhores leram um pedaço da lei seca que nós separamos, para os senhores não terem que ler a Constituição inteira. Terminaram de ler a doutrina, terminaram de ler a lei seca, fizeram as anotações. Mais uma vez eu estou falando, sei que estou sendo chato, mas é parte importantíssima do estudo. Os senhores vão agora fazer um teste de conhecimento. Nós temos aqui uma pergunta de um concurso de juiz da Fundação Getúlio Vargas, do ano de 2022, para o estado do Amapá. Então tem a pergunta: o Tribunal de Justiça do Estado Alfa foi instado a realizar o controle concentrado de constitucionalidade, e aí segue ali o enunciado da pergunta. E depois nós temos as 5 assertivas. Tribunal do Estado Alfa, preenchidos os demais requisitos exigidos, deve. Aqui eu quero que os senhores respondam sem consulta. Tentem acertar a questão com o que os senhores estudaram e com o que os senhores leram na lei seca. Marquem com um lápis ali a assertiva que os senhores acham que é a mais correta. Fizeram isso? Vamos para a próxima e quase última fase do estudo diário, do estudo de hoje. Isso aqui é o estudo de hoje. Eu vou passar esse material para os senhores hoje e os senhores já vão estudá-los hoje. Bom, feita a questão, os senhores vão
para quase última parte do estudo. Agora, volte à questão, abra o livro, abra a lei seca e corrija a sua resposta. Verifique se acertou, mas não apenas isso. Não apenas verifique se acertou a resposta correta. Leia cada uma das assertivas da questão e anote por que ela está errada ou por que ela está certa. Identifique o erro na questão e raciocine, pense, analise o enunciado novamente. E agora que já conferiu a resposta no livro ou na lei seca, tente identificar exatamente o que o examinador queria que você soubesse. Parece uma tarefa difícil, parece uma tarefa demorada, e, de fato, na primeira vez que os senhores fizerem, ela o será. Será demorada e será difícil. Na segunda vez, ela vai ser um pouquinho mais fácil. Na terceira vez, ela vai ser mais fácil ainda. E lá no final, lá na véspera da prova, os senhores já vão estar entendendo exatamente como o examinador pergunta. Os senhores já vão estar lendo a questão e já vão estar sabendo. É isso que ele quer que eu saiba. E já vão começar a responder de forma mais rápida. Então, eu repito a pergunta aqui embaixo agora. É a mesma pergunta ali de cima, só que agora eu coloco 3 linhas para que os senhores justifiquem por que a assertiva A está certa ou por que a assertiva A está errada. Os senhores vão escrever aqui embaixo. Está certa por causa disso, disso e disso. Está errada por causa disso, disso e disso. Mesma coisa na letra B, mesma coisa na letra C, mesma coisa na letra D e mesma coisa na letra E. No dia seguinte, amanhã, eu vou apresentar para os senhores o gabarito e vou apresentar a resposta desta questão, por que ela está certa, por que ela está errada. Mas primeiro os senhores vão chegar a essa conclusão sozinhos. E tenho certeza que amanhã, quando abrirmos a nossa live, a nossa resposta vai coincidir com o que os senhores fizeram, porque os senhores estudaram a doutrina, estudaram a lei seca e fizeram a questão prestando atenção. Agora vamos ao último passo. Cumpriu a sua meta de hoje? Então faça uma última coisa. Escreva em suas anotações caso algum assunto das questões não estejam lá anotadas. Então, os senhores fizeram o fichamento, fizeram o resumo do livro, fizeram o fichamento, fizeram o resumo da lei seca. Quando resolveram a questão, perceberam que a questão abordou algum tema que não estava previsto nas suas anotações, que os senhores, por algum motivo, esqueceram de anotar. Então, agora os senhores vão anotar aquilo que a questão trouxe aos senhores. Então, no dia de hoje, nós temos um assunto, nós temos uma lei seca e nós temos uma questão. Traz uma água para mim, Alice, por favor. E nós temos uma questão. Amanhã, nós teremos outro assunto, outra doutrina e outro conjunto de artigos da lei seca. Porém, nós teremos 2 questões. Hoje foi uma questão sobre controle de constitucionalidade. Amanhã será outra questão sobre controle de constitucionalidade e uma questão sobre o assunto novo que os senhores vão abordar. Como é que os senhores vão estudar amanhã? Amanhã, a primeira coisa que os senhores vão fazer será abrir as anotações antigas, as anotações que os senhores fizeram hoje, revisar o conteúdo e partir para o estudo novo. Partir para o estudo novo
mais uma vez, fazendo anotações. E aí terão 2 questões para resolver. Depois de amanhã, os senhores terão mais um assunto novo. Como é que será o estudo? Vão revisar as anotações, aí já vão conseguir revisar um pouquinho mais rápido que no dia seguinte, e terão três questões para resolverem. Mais uma questão nova de controle de constitucionalidade, mais uma questão nova sobre o assunto de amanhã e uma questão nova sobre o assunto de depois de amanhã. E assim por diante, até o dia 12 de outubro. Lá no dia 12 de outubro, o material que os senhores vão receber terão 69 questões novas para os senhores responderem. Quase uma prova inteira. Só que como essas questões vão mudando dia após dia, os senhores até lá terão respondido mais de uma centena de questões. Talvez ali 200 questões, 300 questões. Eu não fiz o cálculo. Estou chutando aqui por cima. Além disso, nós também teremos mini simulados aos sábados. Estou pensando em torno de 16 a 20 questões. Esses mini simulados já é para avaliarmos como os senhores estão aprendendo. Os senhores vão fazer esses mini simulados no sábado, vão encaminhar para nós e nós vamos devolver para os senhores de forma individualizada aqueles temas em que os senhores estão um pouco mais fracos e precisam revisar um pouco mais no domingo, além do material novo do domingo, porque nós teremos materiais todos os dias até o dia 12 de outubro. Então, em resumo, esse é o nosso método de estudo. Ele é focado nas provas da Fundação Getúlio Vargas, nas mais recentes, nas provas de juiz. Quando acabarem as provas de juiz, nós pegamos provas de promotor, nós pegamos provas de outras entidades organizadoras, mas o objetivo é mesclar leitura de doutrina, leitura de lei seca e resolução de questões ao máximo. Por quê? Porque nós queremos pontuar. Desta maneira, treinando fortemente, os senhores, quando forem resolver a prova objetiva lá no dia 13 de outubro, vão acertar questões, mesmo que os senhores leiam, achem a questão difícil, achem a questão complicada, mas de tanto treinar, os senhores terão grandes chances de acertar, meio pelo tipão da pergunta, os senhores vão acertar a resposta. Só que não podemos falhar. É todo dia daqui até lá. Nós estamos diante de uma guerra e nós não vamos desistir até vencer. Esse é o nosso objetivo. Então, todo dia os senhores vão receber um material, todo dia os senhores vão receber algum videozinho curto motivacional, os senhores vão receber uma seleção de lei seca e vão receber a orientação de leitura de alguma doutrina. Obedeçam o método do começo ao fim. Fazendo isso, não tenho dúvida que os senhores vão ter sucesso. No mínimo, de 3 a 4 horas diárias, se puderem, de 5 a 6 horas diárias, eu recomendo como ideal 5 horas de estudo, sendo 50 horas de estudo, com intervalo de 10 minutos para os senhores comerem alguma coisa, tomarem uma água, comerem um pedacinho de chocolate, darem uma caminhada em volta da quadra, darem uma relaxada, refrescar, voltam para o estudo, repetem o mantra que eu ensinei no começo. É controle de constitucionalidade? Quando sentarem na cadeira de novo, vão dizer, vou voltar agora para o meu controle de constitucionalidade. Vou limpar a mente. Problemas todos de fora. Agora é meu estudo focado em controle de constitucionalidade. E recomeçam os estudos. A partir de onde pararam e vão até o fim, vão até vencer
aquilo que foi determinado para os senhores no dia. Acho que fui bem detalhista na explicação do método. De qualquer maneira, isso está escrito no material que nós vamos entregar aos senhores. Leiam tudo que nós escrevemos. Além de doutrina e lei seca, nós também escrevemos como os senhores devem proceder. Leiam repetidamente e os senhores terão sucesso, eu garanto. Então, mais uma vez, eu repito e peço, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e entrem para o grupo do Instagram. É lá no grupo do Instagram que nós vamos divulgar o material. Todas as lives vão ficar salvos numa playlist. Quem por acaso não viu hoje e acabar vendo outro dia, vai poder integrar o grupo do Instagram do mesmo jeito e nós passamos o material atrasado e aí quem entrou atrasado corre atrás para acompanhar o grupo. Muito obrigado por comparecerem. Eu vou encerrar a live. Já estamos com 1h20 de live. As próximas não serão tão longas assim, porque hoje eu expliquei o edital, eu expliquei o método, eu expliquei o tema do dia. Amanhã eu vou me reservar a explicar o tema do dia e revisar a questão que eu apresentei hoje. Eu reviso com os senhores amanhã e assim sucessivamente até a data da prova. Confiem em nosso método, que os senhores, sem dúvida, terão sucesso nos seus estudos. Muito obrigado. Compartilhem esse vídeo com quem os senhores acharem interessante, com quem estiver precisando para a prova lá de Santa Catarina. Vamos juntos formar um time de vencedores. Eu quero ver muita gente lá no Instagram, quero ver o nome de todos e quero olhar depois a lista dos aprovados na primeira fase objetiva e encontrar o nome de todos os senhores lá. Muito obrigado por comparecerem aqui no YouTube. Muito obrigado por comparecerem aqui no Instagram. As lives ficarão salvas e amanhã, 10 horas da manhã, tem mais. A única diferença é que amanhã a live será gravada porque eu tenho um júri na minha comarca. Quarta-feira nós voltamos ao vivo. Um abraço e até a próxima. I remember I was playing a game with my 9-year-old son, John Leslie, and I beat him 10 straight games in a game called Connect 4. And finally, I said, John Leslie, I'm bored. I don't want to play you anymore. And I got up. I said, I'm ready to go to sleep now. John Leslie said, no, you can't go now, Dad. I said, why? He said, it's not over until I win. That was his attitude. We sat down and we played several other games. And finally, after the 11th game, John Leslie won, and he got up and he yawned. And he said, I'm ready to go to sleep now. And I'm saying to you, what if all of us took that attitude after we face a rejection and a no, or we have a meeting and no one shows up, or somebody say, you can count on me, and they don't come through? What if we have that kind of attitude? The car's repossessed. Nobody believes in you. You've lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until I win. It's very important as you hold on to that dream. There are moments when you're going to doubt yourself. There are rough times that are going to come, but they have not come to stay. They have come to pass. It's very important for you to know that. Don't say I'm having a bad day. Say I'm having a character building day.